Jeremias 33, 3. Chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Vou ler de novo. Chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Nesta manhã, Deus quer reformar a nossa vida de oração. Deus quer reformar a sua vida, a minha vida, avivar a nossa vida de oração. E eu queria que, antes da gente analisar alguns pontos desse texto, a gente fosse lá em Lucas 22, para aprender com o nosso Salvador, Jesus. Como era a vida de oração dele. Lucas 22, versículo 39. Olha o que o narrador informa para a gente a respeito da vida de oração de Jesus, nesta passagem, mas tem outras. Lucas 22 e o 39 diz assim: E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E olha o que acontece enquanto ele orava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mas olha a postura do coração dele. E estando em agonia, orava mais intensamente. Até aqui. Jesus está no jardim do sofrimento e estava com o coração dele em agonia. E enquanto ele estava em agonia, diz o texto, ele parou de orar? Não, ele orou mais intensamente. E o anjo do Senhor veio e o consolava. Jeremias, numa proporção e uma escala bem diferente, está preso. Quando Deus chegou para ele e disse: chame por mim e eu vou te responder. Jeremias está preso. Ele está preso e a cidade está cercada. E mais do que isso, as pessoas tinham o costume naquela época de quando a cidade estava cercada, eles sabiam que eles iam ser derrotados, talvez alguma coisa, atitude humana para dar esperança, eles costumavam derrubar os prédios do muro para dentro, para fazer mais entulho na muralha e ficar mais difícil o acesso do invasor. Então Jeremias está ali: Deus, eu estou preso, a cidade está cercada, nós estamos destruindo as nossas edificações para tentar dificultar o acesso do invasor, e Deus, ao invés de dizer: tá bom, estou livrando, sei lá, vou triplicar a força das muralhas, vou fazer alguma coisa, Deus diz para ele: chame por mim. Até então, nós estamos aqui do capítulo 30 até o capítulo 33, vendo uma série de palavras de conforto e de salvação. Esse trecho é chamado do livro do conforto, no livro de Jeremias. E nesse livro do conforto, ele é sucedido por palavras, o que estava anteriormente eram palavras de juízo. Deus dizendo: olha, eu vou tratar pecado, eu vou curar, eu preciso resolver o que está errado, vou fazer isso. E uma vez que Deus trouxe palavras de juízo, agora essas palavras de juízo, elas foram respondidas com palavras de salvação, com palavras de consolo. E isso mostra para a gente que Deus veio a Jeremias e vem a nós com esse desafio: chame por mim e eu vou responder. Por isso eu disse que nesta manhã
nós estamos aqui para ouvir o Senhor, o que Ele tem a dizer para nós, sobre a nossa vida de oração. Porque o recado dele para mim e para você na palavra é: chame por mim, porque eu vou responder. Bom, Deus manda chamar em cenários de dificuldade. O profeta preso, a cidade cercada, as edificações derrubadas como uma atitude humana de tentar blindar essa invasão. Jesus, no cumprimento da missão de morrer por nós naquela cruz, estava ali em agonia. E ele estava no ápice talvez da sua dor, e ele não parou de orar, mas orava, e olha aí o advérbio dizendo, de que maneira? Intensamente. E é isso que Deus quer animar o seu coração e o meu coração, para que a gente ore mais intensamente. E a gente ouça a resposta. Então eu gostaria de perguntar, você está na agonia? Ou você está preso e a cidade sitiada? A palavra de Deus para mim e para você hoje é: chame por mim. Eu quero responder. Lloyd Jones diz que a oração é o teste da nossa espiritualidade. Quando na mais profunda dor, a gente vai a Ele, mesmo sem saber qual é a resposta, e quanto tempo ela virá, em quanto tempo ela virá, porque às vezes Ele demora para responder na nossa perspectiva. Mas o ato de ir a Ele, e ter a alma dobrada diante dEle, e o coração rasgado diante dEle, expondo a Ele na oração, é o teste da nossa espiritualidade. E nessa manhã, o Senhor quer que a gente vá a Ele, porque Ele mandou. Talvez você diga: eu não vou orar, não vai acontecer nada. Eu várias vezes também já disse isso, e talvez Jeremias aqui, Deus já disse para ele: você vai clamar por mim, mas não vai ter jeito, a cidade vai ser invadida. Clamar por quê então? E Cristo, você vai morrer na cruz. É porque na oração, irmãos, a gente desfruta da amizade. É na oração que a gente fala, rasga, expõe, mas também a gente percebe a presença e escuta o que a gente não ouviu. Deus disse para Jeremias: eu vou mostrar coisas que você não sabe. Coisas que estão ocultas em mim e que eu não as revelei e vou revelar agora. Você não sabe. Chame por mim. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus da Bíblia, que falou com Jeremias, o Deus Pai do Filho Jesus, é o nosso Pai por causa do nosso Redentor. E Ele vem a mim, a você, a nós, nesta manhã, Igreja Batista, Fonte de Sicar, chamem por mim. Porque eu vou responder coisas que vocês não sabem. E é só por meio dessa amizade transformadora que nós conseguiremos ouvir a sua voz nesse período de oração. Não tem nada maravilhoso demais para Ele. Eu vou mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E Jeremias tem essa experiência de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu muitas palavras de juízo, e agora essas palavras de juízo pautaram o caminho de palavras de salvação. Essa é a lógica do plano da redenção. Deus não manda juízo apenas ou com um propósito que não seja outro, de evocar tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Então chame por Ele. Chame por Ele. Por quê? Em primeiro lugar, chame por Ele, porque Ele é o Criador. E como Criador, Ele traz a palavra poderosa. Versículo 2 do 33. Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Por que orar, irmãos? Porque Ele mandou, mesmo em situações contrárias. E quando a gente chama por Ele, porque Ele mandou, a gente percebe que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele trouxe uma palavra poderosa no livro de Gênesis. Ele trouxe uma palavra poderosa no início de todas as coisas, e pelo poder da sua voz, o mundo se fez.
Ele trouxe uma palavra poderosa na prisão de Jeremias. E houve restauração do povo. Deus trouxe seu povo de volta. E eles viveram a restauração da sua comunhão e do seu relacionamento com Deus. De fato, esse povo foi curado da idolatria, parou com a prostituição cultural e teve um coração fiel ao seu Deus. E eles viveram aquilo que nós hoje vivemos plenamente por causa do nosso Redentor. E esse mesmo Deus que trouxe uma palavra poderosa em Gênesis e tudo se fez, trouxe a mesma palavra poderosa no contexto de aperto do profeta. E Deus, tempos posteriores, Ele trouxe a restauração do seu povo. Ele também vem a mim e a você com a mesma palavra. A mesma palavra poderosa para fazer coisas que a gente ainda não sabe. É por isso que a gente precisa levar a Deus tudo em oração. Porque a palavra, a gente percebe o poder que a palavra de Deus tem também por meio da oração. E ele ainda diz no versículo 2, Senhor é o meu nome. Nome na Bíblia indica caráter. A gente sabe bem disso, que o nome estava atrelado à circunstância do nascimento e indicação do caráter da pessoa. Então, quando ele diz, olha, a minha palavra é poderosa, eu que faço todas as coisas para a estabelecer, Senhor é o meu nome. Ele está dizendo, eu sou o Senhor de todas as coisas e o soberano pode acreditar que eu estou comprometido comigo mesmo naquilo que eu mandei. Ore, clame por mim. Tem um cântico antigo, um hino que diz, quão bondoso amigo é Cristo, vocês lembram? Vamos lembrar. E uma das frases desse hino, ele diz assim, isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. A gente não prova essa amizade desse bondoso amigo, porque a gente não leva tudo a Deus em oração. Chame por Ele. Chame por Ele, porque Ele também continua trazendo sua palavra poderosa. E talvez você diga assim, mas tudo que eu não quero, no momento em que eu estou em agonia ou em prisão, pensando no Redentor, na figura do profeta, é uma palavra poderosa. Eu gostaria de soluções rápidas, mas não. Um crente verdadeiro ouve a voz de Deus no caminho da oração. E é isso que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. A oração pauta a nossa escuta da voz de Deus no texto. E é isso que eu preciso, e é isso que você precisa. A gente pode fazer a oração e a campanha aqui, irmãos? Claro que pode. Tragamos os pedidos, vamos fazer. E semanalmente temos feito, e Deus tem respondido. Deus tem respondido, mas uma coisa que Ele quer que a gente aprenda hoje, que é na oração que a palavra ganha vida. É na oração que a palavra fica viva dentro de você. Portanto, a gente volta à velha receita, leia a Bíblia e faça a oração. O que Deus quer comigo, com você hoje na nossa vida de oração? Um crente que ora e tem a palavra fervendo dentro dele. Ah, Deus, mas eu queria que o Senhor fizesse a resolução imediata dos meus problemas. Isso é da ordem dele. Mas hoje, Ele quer que nós sejamos avivados na nossa vida de oração, porque orar é ouvir Deus na palavra. Orar é ter a escuta aguçada e o coração sensibilizado para o caráter dele revelado aqui. Portanto, se semanalmente eu escuto o sermão, preparo o sermão, comunico o sermão, sem orar, isso é palavra morta. E se você, desculpa falar diretamente, escuta o sermão, mas ele não é regado com a oração, você não está provando palavra poderosa. Ele está dizendo, chame por mim, eu faço todas as coisas, é na oração que você vai ver o poder da minha palavra. Se você é muito da palavra e pouco da oração, meu irmão, você precisa equalizar essas coisas. E se você é da sexta-feira na oração, mas é pouco de Bíblia, você precisa avivar a tua escuta com a oração. Senhor é o seu nome. Ele relembrou as palavras de juízo, ele vai dizer isso nos próximos versículos.
Ele relembrou as palavras de juízo e vamos contar os degraus com o Mateus. Está tudo certo. E mais 1, 9 e o 10. É isso aí, Mateus. Ele relembrou as palavras de juízo para trazer as palavras da promessa. Se ao longo das semanas passadas, quando Deus trouxe palavras de juízo, e se você lembrar bem a tese que a gente viu no texto, que restauração começa com correção, lembram disso? Quando Deus restaura, a primeira coisa que Ele faz é corrigir. A gente precisava educar a nossa concepção do que é correção, não como algo ruim, mas como uma saúde para a nossa alma, para o nosso coração, ser avivamento para a gente. Hoje a gente precisa entender que Deus, quando traz palavras de juízo para suscitar correção e arrependimento no nosso coração, e essas palavras pautam o caminho para palavras de promessa. É isso que Ele quer liberar. É isso que Ele colocou à disposição de mim e de você. Chame por Ele. E a palavra vai ganhar vida. Segundo ponto. Chame por Ele. Porque Ele traz salvação e bênção do mais terrível cenário. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vamos ler versículo 10 ao 13. Do 33. Assim diz o Senhor. Neste lugar, se coloque na fala do que vem agora. Que vocês dizem que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Clame por Ele, porque Ele traz salvação e bênção do mais terrível cenário. Do lado de cá, quando a gente vai orar e clamar pelo Senhor, a gente está aqui como o discurso direto informa para a gente. Nesse lugar vocês dizem, aí nós, aqui Deus, aqui é deserto, sem pessoas, sem animais, na cidade de Judá e de Jerusalém, está tudo arrasado. Mas Ele vem com a palavra poderosa. Ele está dizendo, da desolação eu vou trazer paz e segurança. O som das festas e da alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque eu restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Clame por Ele, porque Ele vai trazer da desolação paz e segurança. É clamar na desolação. É clamar quando a gente está dizendo, mas aqui está tudo deserto, sem pessoas e sem animais, são elementos que caracterizavam a cidade naquele contexto. Do lado de cá, Deus, está tudo arrasado, e Ele está dizendo, clame por mim quando está tudo assim. Essa é a palavra que Ele manda para mim e para você, é saber orar quando está tudo derrotado, quando está tudo arrasado. Mas também saber que Ele vai trazer salvação e bênção do mais terrível cenário. Como que Ele vai fazer isso? Lá no versículo 6. Eu lhes trarei saúde e cura, e os sararei. A primeira coisa, irmãos, que Ele vai fazer para essa mudança de trazer salvação e bênção de um cenário terrível, é porque Ele vai purificar. É na oração que Ele está dizendo isso, olha, eu vou trazer saúde, e vou trazer cura, mas saúde e cura
ela é antecedida pela purificação. É da obra dele trazer salvação e bênção num cenário devastado pelo pecado, mas a mesma mão que anuncia o juízo também purifica o pecado e remove a iniquidade. E isso faz parte do processo da restauração, e é na oração que a gente vê o poder da palavra de purificar. Portanto, se hoje você está aqui dizendo, Deus, eu estou numa terra derrotada, devastada, a cidade está deserta, não há nada aqui, chame por Ele, porque a primeira coisa que Ele vai fazer é trazer purificação de pecado, e assim estabelecer saúde e cura. Semanas atrás eu disse isso, citando uma frase do Dr. Shedd, avaliando a igreja brasileira, antes dele falecer, ele disse que o maior pecado da igreja brasileira é a falta do choro pelo seu próprio pecado. Mas se o seu coração hoje chora pelo seu próprio pecado, isso é sinal de quebrantamento. Seu coração que está consciente, você só está consciente porque o Espírito Santo mostrou você para você mesmo. Isso é um sinal de que Deus está operando avivamento na sua vida, e o mesmo Deus que mostra e vem com palavra de juízo para mostrar a ruína do pecado, Ele é o mesmo Deus que responde essas palavras de juízo com promessa de salvação, dizendo, eu quero purificar e estabelecer saúde e cura. Hoje você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, me cura da minha dor. Ele quer sarar na oração, com a palavra, o nosso coração das feridas do pecado. Você e eu precisamos ser responsáveis pelas feridas do pecado que nós carregamos em nós. Pecados que você cometeu, que eu cometi, pecados dos outros que tiveram consequência na minha vida e na tua vida, e hoje você tem uma ferida aberta aí, você não está autorizado a continuar assim. É na oração e com a palavra que Deus vai dizer para você, eu quero sarar. Não há, irmãos, desculpa, justificativa para a gente dizer, eu preciso dessa dor para continuar andando com ela. Não. Deus quer, na nossa vida de oração, sarar feridas, que talvez Ele, na sua própria mão soberana, mandou uma prova e uma luta para você e você se feriu. E talvez a ferida seja contra Ele mesmo. Por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor não faz ainda? Mas ainda que seja uma dor que a gente não entenda o plano dEle, Ele quer sarar. Então a pergunta que eu faço para o meu coração, para o seu coração é, nós temos aqui feridas abertas no nosso coração, por pecados nossos, por erro dos outros, que talvez você diga, Deus, minha vida não anda por causa disso. Eu estou empacado, minha vida está devastada por causa disso. Eu não percebo a tua bênção na minha vida por causa disso. E eu preciso ser curado, pois a palavra de Deus para mim e para você é, eu trarei, vou purificar e vou trazer saúde e cura. Clame por mim. Eu não vou clamar, eu não vou levar essas feridas diante de Deus em oração, pois é isso que Ele quer. Deus, ferida tem nome. E aconteceu ali, e hoje eu estou com um buraco aberto. E só o Senhor pode curar. Não há vingança humana que satisfaça isso, mas se o Senhor curar, restaurado estarei. Se o Senhor me visitar nesse terrível cenário, eu provarei salvação e bênção. Ele traz salvação do mais terrível cenário. Versículo 7, versículo 8, ele diz, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Olha que coisa linda, o versículo 9. Jerusalém será para mim motivo de fama, louvor e glória entre as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou.
Clame por Ele, porque Ele traz salvação e bênção no mais terrível cenário. Ele mudou Jerusalém da vergonha para o testemunho às nações. E dessa Jerusalém restaurada, dessa linhagem, veio um renovo, o Salvador Jesus Cristo. É esse Deus de renovação que está chamando a gente hoje para clamar por Ele. No aniversário da igreja, eu acho, do ano passado, a gente fez um culto de louvor que a gente chamou de cantata. E tem uma música que ela é ela tem uma batidinha legal assim, mas vocês vão lembrar, aquela A Minha Dor Não Me Define Mais, lembram dessa música? Seja na bênção ou na provação, eu estou na paz. E eu lembro que ele estava aqui, eu cantando, eu falei, Deus, essa música é muito séria. Ela é uma batidinha legal, mas a gente está dizendo, né, a Júlia que cantou. Isso aí, o Raik fez o solo de rap. A gente se compromete com o que canta, irmãos. A minha dor não me define mais. Seja na bênção ou na provação, eu estou na paz. Quem faz isso, irmãos? A obra redentora de Cristo Jesus. De fato, a sua dor não te define mais? O sangue de Jesus Cristo quer nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo quer curar todas as nossas dores. Para a gente poder dizer, a minha dor não me define mais. O sangue de Jesus Cristo quer fazer novas todas as coisas, apesar das marcas da vivência. O que ele está dizendo aqui, irmãos, não é pouca coisa. Ele está dizendo, eu vou fazer de Jerusalém motivo de fama, louvor e glória entre as nações. Eu vou purificar, e no final do versículo 7, ela vai ficar como no princípio de todas as coisas. A gente está ouvindo esse texto depois de uma longa caminhada com o Senhor, e Ele vem a você neste dia dizendo, eu quero fazer como no princípio. Clame por mim, chame por Ele, e espere isso que Ele disse. Quais são as dores que te impedem de andar hoje, que Ele quer dizer e trazer para você? Eu tenho para você saúde e cura, e quero fazer você novo como no princípio, e um testemunho às nações. Eu estou dizendo que Deus quer reformar a nossa vida de oração, irmãos. Não é só falar, mas é falar e ouvindo a palavra. Espera aí, Deus, deixa eu orar pelas minhas dores, deixa eu nomeá-las diante do Senhor. Deixa eu receber teu perdão para com teu perdão perdoar. Deixa eu aceitar que o Senhor quer recomeçar quando eu já desisti. Ele quer trazer salvação e bênção do mais terrível cenário. Qual é o teu pior cenário? Chame por Ele e espere, deixe Deus trazer salvação e bênção para esse terrível cenário. Jeremias teve que aceitar isso, irmãos. Aceitar essa salvação e bênção num cenário terrível é humilhante. É perder razão para se vingar. É dizer, tá bom. É perder razão para se culpar ou culpar o outro. É olhar para a obra redentora de Cristo na cruz e dizer, ela dá conta. E isso acontece na oração, isso é avivamento, irmãos. É dizer, eu não tenho motivo mais para reclamar. O Senhor sarou as minhas feridas. E terceira e última pinçada que eu fiz aqui no texto, com muita dor, versículo 10 e 11, e o 17 e o 18. Já lemos, eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. E o versículo 17 e 18. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel.
nem aos sacerdotes levitas faltará homem que diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifícios todos os dias. Chame por ele, porque em Jesus ele quer restaurar a nossa vida cultica, a nossa vida de culto, a nossa vida de adoração. Chame por ele, porque ele quer restaurar o sacerdócio e descobrir na presença dele a verdadeira alegria. A alegria da presença. Os versículos que se seguem, ele vai mostrar que em Jesus Deus trouxe na igreja um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus na presença dele. Ele não faz isso porque é uma obrigação, embora seja. Ele faz isso porque é prazer, o prazer da presença. Em Jesus, ele está dizendo que nós temos a oportunidade de seguir esse Messias. No versículo 21 e versículo 22, fala que esse Messias é o descendente de Davi, que é Jesus, é um Messias servo. Servo que ministra na presença, serve na presença de Deus. E é isso que Jesus nos torna. Olha lá, 21 e 22. Então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança para com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Em Jesus, nós, servos do Senhor, ele é o Messias servo, ele nos fez pessoas que ministram diante dele, um número incontável. O que significa isso? É na oração que Deus reafirma o nosso sacerdócio, que a gente diz: Deus, eu te agradeço, porque eu estou em agonia, mas eu estou diante do Senhor, como Jesus. Deus, eu te agradeço, porque eu estou preso, a cidade sitiada, os muros estão cheios de entulho do lado de dentro, mas eu ministro diante do Senhor. O inimigo se levanta, mas eu me curvo, não diante dele, mas diante da tua presença. Isso é restauração da vida sacerdotal. E quem nos dá isso? O Messias, Jesus Cristo, o servo que ministra diante de Deus dia e noite e nos garante livre acesso na presença de Deus. Pode parecer pouca coisa, mas se você está em situação de um terrível cenário, Deus quer trazer salvação e bênção. Mas enquanto isso vai se manifestar, pode ser imediatamente, instantaneamente, processualmente, futuramente, isso é da ordem dele, mas há uma alegria imediata na nossa vida de oração. Deus, eu te agradeço, porque dia e noite eu posso ministrar diante da tua presença. Eu não quero ser furtado dela. Eu não quero que inimigo nenhum, dor nenhuma me tire da tua presença. Mas, irmãos, pense na sua vida cristã, e não é isso que acontece? Não é isso que o diabo sempre faz? Quando dá algum creque, algum problema, o que você faz? Vou fugir da presença de Deus, não quero saber. Eu não quero ver crente, eu não quero ouvir louvor, eu não quero ouvir a voz de Deus, pregação, não quero ninguém vindo falar nada para mim. Eu estou aqui, se vir, vai ouvir. Quantas vezes você já não ficou assim? Ah, ficou. Eu também. Não quero ver crente aqui. Não vem pastor, não quero palavra, não quero oração, mão na minha cabeça, não quero nada. Eu quero fugir da presença de Deus. Pois ele está dizendo que quando ele clame por ele vai restaurar a nossa vida cultica. Ele vai nos fazer em Cristo, já nos fez em Cristo um reino de sacerdotes, pessoas que apesar da agonia e da prisão e do jardim do sofrimento, estão ali na presença de Deus orando mais intensamente e recebem consolo. Consolo do quê? De estar na presença de Deus. Talvez você diga: eu nunca provei isso, pois o caminho está aberto. Corra para ele, vá para a presença do Senhor, lá é um lugar de delícias. Sexta-feira, nós relemos aquele texto de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai
enfrentar os profetas de Baal, e os sacerdotes de Baal estão lá, Baal, e faz os rituais, e Baal ninguém responde, aí os caras começam a se cortar, e sangue para todo lado, aí Jeremias, nada, talvez grita mais alto, talvez ele esteja dançando, fazendo alguma coisa, acabou, Baal não veio, agora vamos invocar o Deus de Israel. A primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar que estava em ruínas. E aí Deus responde com vitória. Chame por ele. Deus quer restaurar o altar. O altar não é esse lugar, irmãos. O altar é o nosso coração. O altar é o nosso coração. E na sexta-feira a gente pensou, teve um momento em que a gente teve isso na oração. Há momentos em que você vai à presença do Senhor para lutar com Ele. Mas você tem que ir à presença dEle na luta. Luta que Ele colocou você. Lógico que você vai perder. Eu já disse isso para o Lucas, ele vai desconjuntar sua coxa. Você vai mancar para o resto da vida. Mudar teu nome. Você nunca mais vai ser o mesmo. Perdeu, mas você lutou. Ou como Abacuque. Orei, não entendi. O Senhor respondeu, piorou. Eu vou ficar diante dEle até que Ele responda a minha queixa. E ele respondeu, o justo vai viver pela fé. Talvez hoje você diga, chega diante de Deus, Deus, reverentemente, com muito temor, eu vim aqui para lutar com o Senhor, porque eu preciso te ouvir. Por que o Senhor demora? Por que o Senhor me colocou nisso? Por que o Senhor não faz nada? Se tem uma coisa que vai me satisfazer, é a tua voz e a tua presença. Sem isso, Deus, eu não passo luta. Pode ficar seguro que sem palavra e sem a presença você não vai ficar. Mas é na oração que você vai provar isso. E aí, meu irmão, você precisa gastar tempo e intensidade e marcar na agenda, eu vou ficar diante de Deus, porque eu quero a voz dEle e a presença dEle. É por isso, irmãos, que a gente vem para o culto, se preparando para o culto. Eu vou lá na igreja hoje, porque eu estou em luta com Deus. Mas mesmo nessa luta eu estou adorando. Eu quero a presença dEle. E eu quero a voz dEle. Fala comigo, Senhor. Porque o que o Senhor falar vai ser paz e saúde para o meu coração. A tua presença vai me fazer coisas que eu não sei. Não consigo calcular previamente. É por isso que a gente precisa chamar pelo Senhor. Porque Deus quer restaurar o altar do culto. Com a presença. E assim a gente vai ver Baal ser derrotado. Isso não é uma mensagem triunfalista, irmãos. Eu até pensei hoje, eu falei, eu vou tirar o título do sermão de chame por ele para profetizando no caos. Eu falei, eu já ia começar pedindo licença, irmãos, vamos entender o que é profetizar no caos. Mas é isso, irmãos. Fale a palavra no caos. Deus quer trazer a palavra poderosa como em Gênesis, ou na ruína de Jeremias, a você hoje. A palavra dele é poderosa. É na oração que você vai ver. Deus quer trazer salvação e bênção no terrível cenário. Se desapegue dele. Quando esse cenário passou a ser a sua Bíblia. Deus quer restaurar o altar da presença. Para que a gente descubra a alegria de estar diante dele. É hora da gente falar com Deus. Chame por Ele. Tempos atrás eu compartilhei isso com os irmãos, não sei se foi hoje no culto de domingo ou de sexta. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, à luz do orar sem cessar. Usando a vida de um amigo. Ele disse, Cris, ore antes. Porque senão você vai ter que orar muito depois. Não é que orar é um problema. Mas é duro quando você toma as decisões sem orar, por você mesmo. Depois, você tem que ficar orando, Deus, arruma as coisas que eu fiz de errado. Portanto, hoje, ore antes. Mas aí o tempo passa, ore antes, deixa Deus trazer.
Não pegue atalho. Não faça as coisas na tua força. Não pense que Deus se move pelos seus chiliques. Ore e se cale diante dele. E fala, não vou fazer nada enquanto o Senhor não me dirigir. Olha a Bíblia. A Bíblia diz, rega a palavra na oração, não negocie o que está na palavra. Ah, mas posso colocar entre o que o texto diz e a realidade, tem aquele meio caminho, não, ou é a Bíblia, ou fico aqui até que Deus faça. Antes de falar, fale com Deus. Deus está atento ao que a gente tem. Queixa, queixe-se para Ele. Sua queixa é Ele mesmo, queixe-se dele para Ele. Foi o que Abacuque fez. Meu problema é o Senhor, vim falar do Senhor para o Senhor, fale. Ele vai te responder. Seu problema são os outros, fale dos outros. Antes de falar para a pessoa, fale para Ele, Deus, o Senhor não vai falar nada, não vai fazer nada com relação a essa pessoa? O problema não são as pessoas, é a luta. Fale para aquele que te colocou lá. O problema é você mesmo. Você não consegue se ver perdoado, você não consegue se ver curado, você anda com ferida aberta e isso te faz não correr livremente. A carreira que está proposta, você não consegue mais olhar para o autor e consumador da tua fé. Ele tem saúde e cura. É na oração que a gente vai viver o poder da palavra. Por isso, meus irmãos, ore, chame por Ele e Ele virá. Chame pelo Senhor, Ele falará. Nesta manhã, o Senhor está aqui, como Ele está todos os domingos. E essa é a profecia para você, Igreja Batista Fonte Sicar. Esta é a palavra da profecia para nós, chame pelo Senhor. Lute com Ele na presença dEle, mas fique lá, até que Ele mude seu nome. Fique lá, até que Ele mude, Ele desloque a sua coxa e marque você para sempre, e você diga, eu nunca mais serei o mesmo. A presença de Deus na oração me marcou com uma voz, a voz da profecia, a voz da palavra, a voz poderosa. Vamos clamar pelo Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de orar, de poder chamar pelo Senhor e aguardar a resposta de que nós não sabemos qual é. Coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Isso é humilhante, porque às vezes a gente vai orar já querendo a resposta pronta, com a resposta de antemão. Mas orar é descoberta. Oração é descoberta, oração é escuta da tua voz. Oração é percepção e vivência da palavra poderosa. É muito bom a gente ler Gênesis capítulo 1, Senhor Deus, e ver que o Senhor disse e assim se fez. Mas é consolo para o nosso coração e desafio, Senhor, ver que o Senhor disse em tempos de prisão. E muito mais quando a gente olha, Senhor Deus, a vida do nosso mestre, o nosso Redentor Jesus Cristo, que foi ao jardim para orar. E estando em agonia, ele orou mais intensamente. Senhor, dá-nos essa vida de oração. Nós chamamos por Ti, Senhor. Chamamos por Ti nesta igreja, Senhor. Chamamos por Ti, Senhor Deus, nos nossos lares. Chamamos por Ti nos nossos casamentos. Chamamos por Ti, Senhor Deus, nos ministérios de Jesus Cristo na nossa vida. Chamamos por Ti, Senhor Deus, na nossa vida profissional, estudantil. Chamamos por Ti, Senhor Deus, no nosso coração. Senhor Deus, nosso coração precisa, Senhor Deus, de Ti. E é nessa luta contigo, na oração, Senhor Deus, diante da Tua presença, provando a Tua presença, que nós queremos ver o poder da Tua palavra, Senhor, agindo em nós, agindo em causas que competem somente ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, crescer na oração, Senhor, como nosso mestre, nosso Redentor, o texto nos disse que, como de costume, ele foi orar, Senhor. Como de costume ele correu, viveu, Senhor Deus, ali em relacionamento contigo. E ainda desafiou os seus discípulos do grupo do qual nós fazemos parte, Senhor.
para que vigiassem em oração e assim não caíssem na tentação. Quantas vezes nós caímos nas ciladas e nos laços, ó Deus, do maligno, porque nos afastamos, Senhor Deus, da Tua presença, porque nos esquecemos da Tua voz, porque abandonamos a palavra, ela ficou informação flutuante, mas não ancorada no altar, Senhor. E nesta noite nós nos voltamos para Ti, olhando para dentro de nós, e pedindo ao Senhor, reforma a nossa vida de oração com a palavra. Queremos essas duas coisas, Deus, a palavra poderosa na vida da oração, Senhor. Chamando o Senhor e vivendo a palavra poderosa. Une essas duas coisas na nossa vida, na nossa vida cotidiana, Senhor. Reforma, Senhor Deus, a nossa vida de oração com a palavra, para que a gente cresça na amizade contigo e na escuta da tua voz, que na oração a gente te escute, que na oração o Senhor vença as nossas razões, que na oração o Senhor nos humilhe, que na oração a gente se veja derrotado por essa mão santa, marcados com as coisas mudadas, transformadas dentro de nós. Faz da nossa vida como no princípio, Senhor. Traz salvação e bênção a cenários de deserto e terras devastadas, como estava Jerusalém e Judá. Senhor, coloca-nos diante de Ti. Nós queremos ver Baal destruído. E como Elias, queremos priorizar a restauração do altar. Ele em pé, e a presença do Senhor guiando a vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina a vida cristã e o Senhor nos mostra na palavra que a vida cristã é uma vida de oração sem cessar e uma vida de oração com a palavra. Que o Teu Espírito seja o mestre e o líder nesse processo e a gente seja servo. Que nesta igreja, em Cristo Jesus, haja, Senhor Deus, ministros que servem diante do Senhor dia e noite, porque tem a vida na Tua presença em oração. Oh Deus, enche-nos do Teu Espírito para que a gente ore e aprove as coisas excelentes, e a gente desfrute a Tua presença na oração. Visita-nos, Deus, com a Tua presença. Visita-nos, Deus, com a Tua presença na oração, Senhor, e na leitura bíblica. Queremos ser como os sacerdotes que se embriagavam na Tua presença, Senhor. E queremos estar diante de Ti com reverência. Anima o nosso coração, Senhor, a orar porque o Senhor mandou e a esperar a resposta na oração. Fala conosco enquanto oramos, Deus. Traz luz para o que está dentro de nós. Que mais do que falar com a gente mesmo ou com os outros, em primeiro lugar a gente fale contigo. E a gente encontre calmaria nessa conversa. E a gente, Senhor Deus, entenda que o Senhor responde a oração trazendo paz e segurança, Senhor. Que o Senhor responde a oração trazendo restauração, Senhor, e fazendo de nós testemunhos do Teu poder curador. Que a gente veja o Senhor nos purificar e trazer saúde e cura. Oh Senhor, por favor, compadece-te de nós e nos ensina, Senhor Deus, a orar, como nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo nos ordenou. É no nome dele que oramos com gratidão. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele. Oremos sem cessar.